Oi, gente. Olha só. A prova vai explicar, então, as atividades de gramática do CALP desta semana, ok? As atividades dessa semana, elas iniciaram na página 136. Só que a página 136 e 137, a Pro já tinha feito num outro vídeo, que a Pro postou aqui no canal. Então, a Pro vai começar a explicação a partir da página 140 do CALP, ok? Peguem aí o CALP de vocês, aí vocês podem acompanhar a explicação da prova. Ortografia. Iniciamos a atividade de ortografia, que é como se escreve. Então, vamos lá. Exercício 1, página 138. Observe quantas palavras com o som de S há no texto. Então, vocês vão ler todas as palavras que tem ali. Agora, observe as palavras dentro do quadro abaixo. Todas elas estão escritas de forma errada. Depois, responda as perguntas abaixo. Então, nas palavras do segundo quadro, tem algum erro na escrita daquelas palavras, ok? Então, a partir dessa observação, vocês vão responder a A, B e a C. Quais são as palavras impossíveis de escrever dessa forma em português? Referente ao segundo quadro, ao quadro das palavras erradas. Quais as palavras têm som diferente da palavra escrita corretamente? Aí vocês vão falar palavra por palavra e vão identificar. Quais palavras estão erradas, mas têm som igual à da grafia correta, tá? Então, tem algumas palavras que mesmo com a escrita errada, o som, a pronúncia fica a mesma. Página 139. Falar é fácil, escrever é que são elas. Observe as palavras abaixo. Então, tem um quadro com 6 palavras e vocês vão fazer a leitura dessas palavras. Observe como você pronuncia as sílabas dessas palavras. Então, ali no quadrinho abaixo eu vou pronunciar sílaba por sílaba. Professor, como se estivesse separando as sílabas na hora da fala. Mas quando escrevemos a separação de sílabas é um pouco diferente. Observe as palavras separadas em sílabas corretamente. Aí tem a separação ali da mesma palavra. Professor, que é como se faz a separação correta. Então, tem a regrinha. As letras SS e RR nunca ficam na mesma sílaba, tá? E tem os exemplos ali. Professor, córrego. Agora é com você. Procure nos textos desse livro 10 palavras com as letras SS. Procure nos textos desse livro 10 palavras com as letras RR. Separe todas essas palavras em sílabas. Aí a gente vai para a página 140. Leia as palavras abaixo. Aí tem a 1, o 2 e o 3 em números romanos, por isso que está representado pelo izinho, ok? Tem uma lista de palavras. Leia novamente as palavras do item 1. Observe como você pronunciou o final das palavras que terminam com a letra O. A B. Leia novamente as palavras do item 2. Observe como você pronunciou o final das palavras, o final delas. C. Leia o item 3 e veja como você pronunciou o final das palavras em E e O. Em alguma dessas palavras, o som forte está na última sílaba? Faça um quadro abaixo e complete em seu caderno, tá? Então, tem ali, ó, final O, escreve O, mas lê U. Final E, como se escreve e como se lê. Vou dar um exemplo ali com as palavras do exercício mesmo, tá? Então, na frase 1, mundo, certo, polvilho, galinheiro, ovo, chino, cachorros, mamoeiros. Todas essas palavras, quando eu terminam com O e quando eu pronuncio, eu faço a pronúncia com som de O. Na 2, couve, parede, alicerce, onde. Como é que eu pronuncio onde? Eu falo onde ou eu falo onde? Couve ou couve? O correto é escrever couve, mas quando eu pronuncio couve. O som modifica. Eu escrevo com E, mas eu pronuncio com som de I. É a mesma coisa o leite e o leite. A gente fala leite, mas a escrita correta é leite, né? Mas se eu falo leite, parece que eu vim com sotaque do interior. Então, algumas letras, algumas vogais, que é o que está mostrando aqui, elas têm a pronúncia diferente da forma escrita, tá? Por
causa do fonema. Algumas vogais às vezes assumem o fonema de outras. E aí vocês vão dizer quais são as palavras ali, no caso do quadro, que onde o E assume o som de outra vogal, assume o som de I, por exemplo, tá? Exercício 4, página 140. Agora observe bem essas palavras. Angu, tutu, tatu, urubu. Titi, ali, aqui, caqui. Qual a sílaba forte dessas palavras? B. Qual a última vogal dessas palavras? Faça um quadro comum abaixo e complete seu caderno. Os exemplos das leituras desse livro. Então, regras, tá? Palavras terminadas com I ou U. Última sílaba forte. Escreve-se com I ou U. E se pronuncia com I ou U. Palavras terminadas com I ou U. Última sílaba fraca. Se escreve com E ou O. Então, quando eu pronuncio o I e o U fraco no final da sílaba, é porque, na verdade, a escrita é com E ou com O. E quando eu pronuncio a última sílaba forte da palavra, é porque realmente ela é escrita e pronunciada com I e com U. A gente escreve como a gente fala. Quando a sílaba é forte no final, a gente escreve com I e com U como a gente fala. Quando a sílaba é fraca no final, tem som de I, mas tem som de U e é fraco, então eu escrevo com E e com U, tá? Página 141, última página da semana. 5. Escreva um bilhete para seu colega que faltou à aula hoje. Explique para ele como é saber se uma palavra se escreve com E, ou I, ou O, ou U no final. Dê exemplos. Como nós não temos coleguinhas, né? Na verdade, nós temos coleguinhas, mas nós não estamos nos vendo. Então, vocês vão escrever um bilhete, ok? Para a prof, para alguém que vocês queiram, para um colega que vocês gostem, tá? Pode até tirar uma foto depois e mandar no WhatsApp. Escreva uma frase só com palavras que terminam com a letra O. Escreva só palavras que não tenham acento. Depois releia observando a pronúncia dessas palavras. Escreva a 7. Escreva uma frase só com palavras que terminam com a letra E. Escreva só palavras que não tenham acento. Depois releia observando a pronúncia dessas palavras. E a 8, que é o último exercício. Como se escreve suja ou sujar? Ferve ou ferver? Calo ou calor? Calor ou calor? Veja se você mesmo descobre. Copie no seu caderno completando com a palavra correta. Então, tem um textinho ali que tem algumas palavras escritas da forma incorreta. Mas é a maneira, às vezes, como se pronuncia. Então, vocês vão copiar o textinho usando a palavra correta na forma escrita. O que as palavras que você escreveu têm em comum? Como você sabe que está certo? Qual a regra você seguiu? Aí vocês vão explicar como é que vocês descobriram, que pistas usaram para descobrir qual era a palavra correta na forma escrita, não na forma pronunciada. E qual foi a regrinha, então, que você usou para descobrir a forma correta de escrever? Que são as regrinhas que estão na página 140, tá? Do final O e do final E. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, chama para no WhatsApp.